E pessoal, uma amiga não atriz, que trabalha com rede social e tudo mais, mentoria, ela me falou que ela precisava muito decorar um texto, que ela até fala bem quando tá na live, ou quando tá fazendo um story, mas quando ela tem que decorar, as coisas ficam um pouco mais complicadas. E ela falou, na sua experiência de ator, o que você poderia me dizer? E eu digo que tem 4 aspectos para se pensar nisso. Mapeamento, memorização, tomada de posse e os fins justificam os meios. Mapeamento. Primeiro eu olho aquele texto, se ele é um texto curtinho, o que é introdução, o que é desenvolvimento, o que é conclusão. Se o texto é um bocadinho mais extenso, aí é legal fazer capítulos ou dar títulos para esses capítulos. Mudou de assunto, muda o capítulo. Nem que você... Por quê? Para você poder dizer, para você estar entregue inteiro na primeira parte do seu texto, depois na segunda parte, depois na terceira. Parece óbvio, mas o que acontece? Atores e não atores normalmente têm ansiedade para chegar ao fim. Então já estão falando aqui, mas já estão mirando lá no fim. Com isso, acaba não se conectando com as partes em separado do seu texto. Então é isso, tanto para o ator como para o não ator, tem que ir momento a momento, frase a frase. Por que memorizar é diferente de decorar? Decorar é um caminho. Eu decoro primeiro a primeira frase, depois a segunda, depois a terceira, depois a primeira, segunda, terceira, depois a primeira, segunda, terceira e a quarta, e vou repetindo. Isso está sendo um processo de decorar, né? Mas há um processo chamado memorização, que é parecido, só que você vai fazendo com que as ideias vão te levando, né, de uma frase a outra. Eu falei isso, agora eu vou falar aquilo. E aí isso tem a ver com a tomada de posse, que é o terceiro item que eu estava falando, né? O ator, ele se apropria, ele não pode criticar o que ele está falando, né? Ele pegou aquele personagem, esse personagem, nossa, mau caráter. Não, não, não. Meu trabalho é botar fé naquilo. Então eu diria a mesma coisa para quem precisa se comunicar com a câmera, ou para quem precisa decorar um texto. Bote fé no que você está falando. Se você está defendendo, se você é um palestrante, um speaker, mas está defendendo o texto do seu cliente, você tem que comprar aquilo ali. Tem que botar fé naquilo. Entendeu? Acabar com os julgamentos, porque a gente diz muito para os atores, né? Para o ator que está ensaiando, não critica o personagem, não julga. Compra o barulho dele. Né? Um texto bem escrito, você quer falar aquela palavra. Às vezes a gente não está decorando porque a gente não se apropriou, porque a gente não gosta de como está escrito. Então eu acho, se você tem liberdade, se o texto é seu e você pode mudar, aí a gente está falando da 4ª etapa, os fins justificam os meios. Mude. A finalidade de um vídeo, né, isso aqui é audiovisual. O texto escrito, na verdade, é pura dramaturgia, é literatura dramática. Então, isso aqui, a câmera funciona, óbvio, para o audiovisual, ou seja, eu tenho que arrancar aquelas informações daqui e jogar para cá. Se eu vou mudar, se eu vou alterar a palavra, isso não interessa. A não ser que você não possa, que seu cliente não permita isso. Se não, fale da melhor maneira possível. Óbvio, não tem medo de cortar. Normalmente, roteiristas de cinema, de televisão, de teatro tendem a escrever muito e no processo de ensaio, ou no segundo tratamento do roteiro, no terceiro tratamento, descobre, não, isso aqui pode rodar. Ou às vezes quer diminuir o número de laudas do roteiro para dar uma minutagem correta e descobre que estava falando um monte de coisa que, não, tal frase é insubstituível. Quando você vai gravar, você descobre que não tinha nada de substituível. Você pode super cortar aquilo. Então, vamos aprender com o Twitter. Dá para reduzir, tá falando tudo, né? Então, vamos falar com menos informações. As pessoas já têm um volume muito grande de coisas que elas estão prestando atenção nesses momentos. Então é isso. Mapeia seu texto, memoriza em vez de decorar. Se for para você mais fácil decorar, decora. Mas é uma outra qualidade, exige mais tempo, mas você vai falando aquilo com outra propriedade. Toma posse do seu texto, defende o que você está falando, né? Se estudar poesia é fundamental, né? Poesia dá cor para a palavra, dá forma. As palavras têm forma, que a gente chama de Gestalt, que é a palavra que diz forma em alemão, né? Enfim, tem um monte de dicas que nós, atores e atrizes, podemos dar para as pessoas que não são atores e atrizes, mas que, evidentemente, agora estão tendo que usar
muito, né, as reuniões filmadas, as plataformas de reuniões, tem que vender o seu jabá no Instagram, no Facebook, no Twitter, e para isso tem que falar, né? Então não vamos deixar de vender o peixe por causa disso não. De vez em quando eu volto aí para falar de algumas coisas que eu acho que do universo dos atores que podem ajudar o cidadão comum. E qualquer dúvida, se tiver uma questão, bota aí, comenta que a gente desenvolve. Valeu, obrigado, espero que tenham gostado.